relação a essa questão de dublagem. A gente percebe que o filme ele começa como um documentário, uma entrevista do Angeli. Aliás, assim, o filme ele se chama Bob Cuspe, mas ele passa para a gente muito mais coisas da vida do Angeli, ou seja, você utiliza a criatura para contar a história do criador, né? Que é uma sacada muito bacana. Mas a gente percebe que no final o Angeli está interpretando, porque até na primeira parte do filme, antes dele entrar naquela pira de começar a cruzar com os personagens, tudo que você ouve dele são respostas ou áudios que ele gravou ali. Depois alguém teve que dirigir ele, tipo, agora você vai falar isso, né? Quando ele está com a rebordosa, agora você vai ter que falar isso, ou seja, ele também se tornou um ator. Aconteceu isso ou não? Não é o que a gente percebe lá. Então, tudo que o Angeli fala é espontâneo. Tudo que tem no filme de fala dele são falas que ele falou em entrevistas ou em conversas com o César, mas ele não foi dirigido em nenhum momento. O que tem nessas horas é meio que uma magia do cinema, assim. Você tira de contexto as falas dele e aproveita em outros momentos, picota as falas e aproveita em outros momentos. Os outros atores não, né? Todos os personagens todos os personagens estão lendo o texto. No caso que você comentou no final do filme ali, que tem o Angeli conversando com a Rebordosa na banheira, a Grace, a dubladora da Rebordosa, ela reagiu a uma montagem de falas do Angeli para fazer aquela conversa. Então, eles acharam os trechinhos bons do Angeli, que ele falava lá de não sei se essa vodka, não sei o quê. E aí ela responde depois, mas a fala dele foi gravada 3 anos antes da resposta dela. Existia a cena, vamos dizer assim. As cenas foram muito... Bom, o filme foi criado em cima do material bruto que eles conseguiram coletar do Angeli. Assim. É meio que o César percebeu logo no começo que não dava para roteirizar muito e que tinha que ter ali um esqueleto, assim, mas que era para o filme ter a riqueza do que eles conseguissem captar nessas conversas e aí se adaptarem a isso, né? Então tem um lado, assim, para mim o filme é um falso documentário, assim, é um documentário não só por ser animação, mas porque, né, falseia as falas do assunto mesmo, mas por outro lado é um documentário de um jeito torto, assim, um documentário verdadeiro, porque não deixa de ser, porque pra gente conhecer o Angeli, o filme ele passa isso, ele nos mostra quem é o Angeli, né? Sim. Então ele funciona muito bem. Você entra na pira de que o personagem Angeli no filme é um personagem também, que é esse final aí, eu não vou dar spoiler, né, porque todo mundo tava aqui, né? Mas tipo, quando ele se liga que ele é o velho cartunista, então ele é um personagem do Angeli, daí então quem é o Angeli? Se esse aí é um personagem, né? Nem vou entrar, deixa a próxima. O material bruto de entrevistas com o Angeli, da voz dele, data desde o dossiê Rebordosa que a gente comentou aqui. Então tem falas aqui no Bob que foram gravadas, que o César gravou com o Angeli para fazer o dossiê Rebordosa lá em 2008 e não foram aproveitadas lá e entraram aqui. E aí depois disso foram várias sessões ao longo dos anos, assim, e num processo assim que não é nem um pouco recomendado, tá, para fazer animação desse jeito. Se você perguntar para a galera da produção do filme, era de arrancar os cabelos, assim, quando chegava o momento de ter uma alteração do filme, porque eles tinham feito foram na casa do Angeli e captaram ele falando um negócio que mudou o final do filme, por exemplo, e aí tem que mudar o final do filme, então a produção fica louca, né? Hoje é mais romântico falar dessa história do que era quando a gente estava trabalhando, mas é o que a gente se propôs a fazer mesmo, assim. E o lance do ego é muito legal, né? Eu não trabalhei no roteiro, né? Mas eu sempre falo do roteiro porque eu gosto muito, assim, sempre gostei muito do jeito que o Leandro Maciel e o César pensam o roteiro desse filme, desse jeito, assim, muito meta, como se falou, metalinguístico, tanto metalinguístico para os quadrinhos e para a mente de um criador, né,
É tipo, pra mim não é nem uma biografia nem nada desse filme, e muito menos uma homenagem. Pra mim é uma investigação de personagem, assim, é tipo um mergulho no que é a mente criativa, no que é, como funciona a mente de alguém que não consegue deixar de criar histórias, criar personagens, e daí como isso, né, retorna para essa pessoa. E aí essa história do ego foi uma das que eles pegaram lá no começo, mas mesmo tendo esse momento do Vale do Ego já definido desde o começo, a gente não sabia o que ele ia ser, assim, era meio que tinha as falas, tinha esse tema, né, falar assim, o que tem que ser o núcleo da mente do Angeli? É o ego do Angeli, assim, é quase assim o que ele acha dele mesmo e como ele se auto-sabota desse jeito. E com relação à característica do Bob velho, que você já citou, mas o Angeli sabia disso, ele viu depois, e qual foi a reação dele depois que ele assistiu o filme pronto? Sei que você falou que nunca teve contato com ele, mas possivelmente deve ter chegado para você esse feedback, né? O feedback dele é sempre meio lacônico, assim, meio legal. Tipo... ele assistiu ele assistiu em casa, mandaram um link privado, ele e a Carol, a esposa dele real, ela sempre também ajudou muito o filme, assim. E ele gostou, assim, até onde eu sei ele gostou. Ela ficou muito empolgada e a gente sabe dele meio que por ela. Então, a história da premiação, as premiações na Annecy, em Ottawa, que é um festival também importante do Canadá, e com essa história do Oscar e tal, a gente recebe as notícias dela, assim, nossa, ele ficou muito empolgado, aí ele não para de falar, não sei o quê. Mas, até agora eu não tenho por que duvidar dela. Não, mas... e a questão do estúdio dele também, ele é um cara assim, para quem não assiste, não conhece, a gente conhece também Chiclete com Banana, eu vivi anos 80, né? O Chiclete com Banana que você falou no início da sua fala, chegou a ter mais de 100 mil exemplares a tiragem, né? Então, mesmo quem não tem tanta afinidade sabe a fonte, a origem, né? Mas o Angeli, ao mesmo tempo que ele pega coisa e joga no lixo assim, ele é um acumulador, né? Então por aí você já vê o nível da figura ali que você está tendo que mergulhar na mente dele, né? O quanto que dá para confiar no que ele fala, né? Porque ele fala que ele é bom de matar personagem e não, eu mato bem e tal, mas aí o Bob não morreu, né? Tipo, e aí a Rebordosa ele matou, mas ela também não está exatamente morta, ela está ali numa banheira no inferno. Ela não pode sair dali, mas isso tá morto ou não, né? E ele mesmo... É engraçado pensar, né? Ele está tentando criar pra gente uma imagem dele durante o filme. E, assim, pra gente, que eu digo, a equipe, né, de filmagem no filme, dá aquelas respostas meio atravessadas, não sei o que, grava coisa e não gosta do que gravou e tal. Então ele está fazendo um esforço de criar pra gente, né, um personagem, uma persona pra ele. E eu vou entrando e fico sempre na pira. Eu tô vendo pela terceira vez o filme e eu fico lembrando de coisas tipo, se a gente assume no final que esse Angeli que a gente viu o filme inteiro é só mais um personagem, é o velho cartunista, né? Então isso quer dizer que mesmo quando a gente estava no escritório dele ali ele dando entrevista, a gente ainda estava talvez na mente do Angeli. E se aquilo ali também é a mente do Angeli, talvez só um outro nível da mente do Angeli. Então aquela equipe de filmagem também são personagens do Angeli. E aí é o Angeli fazendo um documentário sobre ele mesmo. E ele mesmo fala, né, ó, esse cara que está aqui não é o mesmo que vocês conheceram lá atrás. Ou seja, eu não sou mais o cara que criou o Bob Cuspe, eu já sou outra pessoa, né? Acho que umas 2 vezes ele fala isso, né?